Bom dia, amigos! Como vocês estão? Gostaram de conhecer o meu amiguinho Mundinho? Amigos, bom dia! Vocês agora ouviram a história do Mundinho? Vocês viram como é o amiguinho da nossa minhoquinha curiosa, que também é nosso amigo? É, o Mundinho! O Mundinho, então, ele tá em perigo, ficou, né, tristinho. E ele falou que dá pra resolver o problema. E esse problema é só a gente colaborar com o meio ambiente. E lembra que ontem a professora Maísa deixou uma investigação para vocês descobrirem, ouvirem a historinha do Mundinho e já ir pensando o que seria esse meio ambiente? Porque essa semana é o dia dele? Então, o meio ambiente, a professora Maísa hoje fala para vocês, ó. Vamos perguntar pra Minhoquinha, que a Minhoquinha sabe. Minhoquinha, o que é meio ambiente? O meio ambiente. O meio ambiente é tudo isso que a gente vê aqui em volta da gente. Sim, é a terra, é a plantinha, é a água, é esse clima, é tudo que nos rodeia. E sim, amiguinhos, também somos nós, os seres vivos. Então, tudo que tem vida e tudo que não tem vida faz parte do meio ambiente. Nossa, que legal! Então, tudo isso aqui é meio ambiente, amigos. Olha! Então, é por isso que a gente vai comemorar o Dia do Meio Ambiente, porque a gente precisa cuidar do nosso lar. Será que a gente tá cuidando bem do nosso lar? Pensa aí. Será que a gente tá jogando lixo no lixo? Será que a gente tá usando menos, né, as coisinhas pra jogar no lixo? Porque às vezes na hora que a gente vê assim, a gente produziu um monte de lixo. E aí, esse lixo só vai pro lixo? Pra onde será que esse lixo vai, não é verdade? Então hoje vocês vão ter uma outra investigação. Vamos perguntar pra Minhoquinha, que investigação é essa? Minhoquinha! Oi, amigos! Amigos, ontem vocês perguntaram o que era o meio ambiente. Hoje nós vamos pesquisar o que a gente tem de elementos vivos em casa. O que será que eu acho em casa que tem vida, hein? O que vocês têm aí? Será que vocês vão encontrar formiguinha, minhoquinha? Será que tem minha irmãzinha aí, hein? Tem cachorro? Tem o que mais? Você tem vida? O que será que a gente tem vida em casa? Nossa, que legal! Também vou fazer essa investigação aqui. Hoje, na hora que eu acordei, eu vi na minha plantinha lá fora que tinha uma teia de aranha. Então, quer dizer que tem uma aranha por aqui. Então, olha só, eu já achei um elemento com vida na minha casa. Olha que legal! Mas antes da gente ver a nossa proposta de hoje, vamos marcar o dia de hoje? Então, o dia de hoje, ó, é dia 2. Sim, ontem foi dia 1, ou também a gente pode falar dia 1º, e hoje é o dia 2. Então, vamos marcar aqui, número 2, olha, 2. Então, a gente tem amiguinho que tem 2 aninhos ainda, igual esse número, ó. E tem amiguinhos que já fez o 3, que vai ser o dia de amanhã, ó. Então, tem amiguinhos que já tá com 3 anos, olha que legal, isso. E a gente já vai ficar se preparando para os aniversários desse mês, hein? Que, olha, esse mês tem aniversário também. Mas então vamos conhecer os nossos amigos de hoje. Quais serão os nossos amigos de hoje? Os nossos amigos de hoje são amigos que eu tenho 2, ó. Um começa com a letrinha P e o outro começa com a letrinha H. Quem será que lembra? Quem é o P e quem é o H? O P é o Pedro. Olha lá. Pedro, olha o Pedrão, letrinha P do Pedro, que legal. E com a letrinha P do Pedro, a gente escreve mais o quê? Lembra que a gente tem a pantera, olha a pantera. Nós temos o pé
Tem mais o que com o P do Pedro? A pipoca. E hoje, vamos para uma nova palavrinha com a letra P? O que será que a gente tem com P do Pedro? P do Pedro. O P do Pedro também tem mais uma coisinha que a gente viu semana passada, que é o pão. Olha o pão. Pão gostoso. Que delícia. A gente tem com o P do Pedro também o pote. Olha o pote. Pote com o P do Pedro. Que legal. Muito bem. E agora vamos ver a outra amiga que é com H. Quem que já descobriu quem é com H, hein? Olha, é a Helena! A Helena com H, muito bom! A Helena com H, a gente já viu que tem o que com H? A hiena, muito bem! E hoje eu vou trazer um negócio que vocês gostam muito, que a gente falou semana passada, que vocês acham muito legal, que é o helicóptero! Olha o helicóptero com o H da Helena! A gente tem com o H da Helena o hospital! Olha o hospital! Que legal! Muito bom! E a gente falou do Pedro, o P de pão, né? Olha o pão. E vocês ouviram na semana passada a musiquinha do pão? Quem lembra como é que canta a musiquinha do pão? Como que a gente faz o pão? Ele fala pra gente amassar o pão, não é? Amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Pão, 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 pão. Como que é essa música? Vocês lembram dessa música? Pra gente amassar, amassar, amassar o pão. Pão, 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 pão. E aí depois ele fala pra gente fazer o quê? Colocar o pão no forno? Quem lembra? Então vamos pegar o Pedro aqui de novo pra gente ver o Pedro, que é com o P do Pedro. Então vamos ver com o P do Pedro o pão, a música do pão. Então vamos lá? Quem lembra? Primeiro a gente fala que o padeiro ele vai fazer o pão, ó. Ele faz o pão. Então a gente coloca o pão. 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 Depois o padeiro ele vai amassar o pão. Quando ele vai amassar o pão, a gente faz assim, ó. A gente dá uma rodadinha, tá bom? Então, ó. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Agora é o grande momento. A gente faz aqui em cima, embaixo e depois 3 vezes aqui no meio. Então, ó. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão. Faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Muito bom! Isso aí, amigos! E agora, vocês vão para a atividade, beleza? Sabe qual é a atividade de hoje? Vocês vão lá dar uma voltinha no jardim de vocês, ou aí na frente da casa de vocês, porque sempre a gente tem árvore, né, na rua. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai lá na plantinha e vai arrancar dela um gravetinho ou uma folhinha. A gente vai observar no chão, sim, porque sempre tem alguma coisinha que tá caída ali. Eu fui lá embaixo, porque eu moro aqui num prédio. E aí, lá embaixo, tem uma árvore. E essa árvore tá com um monte de galinho no chão seco. Então, assim, as minhas folhinhas, elas não estão tão verdes. Elas já estão ficando já sequinhas, porque elas já estavam no chão já há algum tempinho, né?
Então, a professora foi lá e foi catar o quê? Graveto. Aí, eu não peguei da árvore, tá? Por quê? Porque aí a gente não machuca a árvore, a gente não deixa ela sem florzinha, sem folhinha, sem graveto. A gente vai cuidar do meio ambiente. Igual quando a gente tá lá na escola, que a professora fala pra vocês, não tira a folhinha da árvore, vamos pegar a que tá no chão, porque ela já derrubou aquela que tá no chão, não vai mais fazer falta pra nossa amiga árvore, porque aí a gente fica igual os amigos duendes, ou a nossa amiga caipora, que cuida da floresta, que cuida da mata, porque a gente também não é guardião, lembra que a gente também é super-herói? A gente é guardião da floresta, da mata, amigos? Então a gente vai lá e pega o que? Graveto que tiver no chão. E aí a gente vai pegar o que? Folhinhas. Se vocês tiverem, assim, bastante tipo de plantinha, mais legal ainda, tá bom? Vai ficar muito mais legal a atividade de vocês. E aí, vocês vão pegar folhinhas, tem às vezes florzinha também no chão. E aí a gente vai juntar todas elas assim, ó, bem bonitinha. A gente deixa tudo juntinho. E aí a gente vai pegar o graveto e vai colocar no meio, aqui, ó. Mas não coloca aqui na pontinha, na metade das suas plantinhas, das suas florzinhas. E aí aqui, ó, virou o quê? Parece o quê? Um pincel? É, porque virou um pincel. E aí aqui a gente vai fixar ele com o quê? A gente vai fixar com, sabe aquelas cordinhas, aquela elastiquinho que vem na verdura que é de enrolar no dinheiro? Geralmente, quando a gente vai lá no mercado e compra uma couve, por exemplo, ou uma cebolinha, vem lá amarradinho nela. A gente vai aproveitar aquele elástico, não vai jogar fora, e vai fazer aqui, ó, vai passar ele aqui em volta. Se você tiver um barbante, se você tiver uma fita adesiva, aí a gente passa aqui em volta. E aí já deixa ele preso. Porque aí agora a gente tem um pincel, olha só. O meu outro pincel eu fiz com elastiquinho, ó. Coloquei ele, tá vendo, ó? Eu tinha duas plantinhas diferentes, com folhas diferentes. Então, um ficou com folhinha pequena e o outro ficou com folhona. Aí, o que a gente vai fazer agora, amigos? A gente vai pegar esses pincéis, a gente vai molhar na tinta e a gente vai experimentar na folha ou no papelão, no que você tem aí, que dá pra gente fazer o quê? Pintar. E a gente vai pintar com os nossos pincéis naturais. Olha que legal, a gente aproveitou o que caiu da natureza, que ela não ia precisar mais. E aí a gente vai agora fazer como pincel. Olha que ideia legal. E aí a gente vai pintar agora diferentes, ó, texturas vão dar, vai dar diferentes desenhos. Porque depende tudo da plantinha que você tiver aí na sua casa. E aí você vai ver como que vai ficar cada um dos seus pincéis. Vai ficar muito legal, amigos. Olha, depois vocês me contam se vocês gostaram de fazer isso ou não, tá bom? Então tá bom. Aí amanhã a gente conversa de novo, tá bom? Um beijo!